Hoje não é um dia que tava legal, uma coisa assim, eu tava vendo aí o jogo do Atlético, coisa quando eu soube na notícia que, pelo jeito, o Kobe Bryant, uma lenda do basquete, 5 vezes acho que foi líder de pontos da liga, ele foi MVP da liga uma vez, ganhou 5 vezes a NBA, ele, pelo jeito, morreu num acidente de helicóptero. Hoje, aos 41 anos apenas, ele tinha aposentado acho que há 3 ou 4 anos atrás. Eu me lembro do dia que ele aposentou, marcou mais de 60 pontos. Uma data até triste, né? Porque eu achava que ele podia contribuir mais. Olhando hoje, eu acho que ele tinha tomado a decisão certa. E que coisa, né? Uma notícia muito triste, né? Que eu não vou ser hipócrita, porque eu não tinha visto muito do Kobe jogar. Quando eu vi o Kobe jogar de verdade, eu já não estava no auge mais. Ele não foi o cara que me marcou como o grande fã do basquete, mas eu sabia dos números, eu fiquei impressionado. Quando eu vi a história do jogo de 81 pontos, né? A primeira vez que eu descobri que ele fez 81 pontos não foi nem por vídeo, por coisa. Eu tava jogando jogo da NBA, né? Eu tinha o 2K11, foi o jogo. Quando eu fiquei fã de NBA, eu comecei a comprar os jogos e eu fui lá ver no Career Highlights, eu fui no do Kobe, e aí apareceu 81 pontos, eu não acreditei. Eu fui no YouTube ver e eu fiquei inacreditado. Ele marcou mais de acho que 3/4 dos pontos do time e foi uma coisa inacreditável. E ele marcou uma história na NBA, acho que você não conta a história da NBA hoje sem falar de Kobe Bryant. Você não fala. São 5 títulos da NBA, 3 em sequência. O time dele, com o Shaquille O'Neal, tudo, já foi chamado do time que poderia superar os Bulls do Jordan. E isso meio que caiu quando eles perderam para os Pistons de 4-1. Time que ninguém esperava perder, né? Todo mundo achava que o Kobe, o Shaq, o Karl Malone, que queria aposentar com o título, iria vencer a final com facilidade, não aconteceu. Mas ele era fenomenal, não tem dizer, você pode até argumentar que ele não é o melhor chute de guarda da história, que possa ter visto melhores, né? O Michael Jordan era um shooting guard. O fato é que não tem como assim, não ficar triste com esse tipo de notícia. Tem jogadores que eu nem conhecia, eu fiquei triste, né? Morreram prematuramente. Alguns, assim, recentemente eu vi a notícia do Chandler Parsons, né, que estava sofrendo com lesões. Ele estava prestes a voltar, teve um acidente de carro que lesionou, até se teve lesões cerebrais, não vai poder voltar a jogar com 30 anos. Deixa pessoas que estavam lutando muito para voltar a jogar em alto nível e acabam tendo umas fatalidades dessas. E Kobe, 40 anos apenas, foi muito cedo. Muitas das lendas, o Bill Russell ainda está vivo, graças a Deus, não estou querendo que isso aconteça, óbvio que não. O Michael Jordan, todos eles ainda estão aí para contar suas histórias, ainda estão aproveitando um pouco da vida, tem muito ainda pela frente. O Kobe ainda tinha muito pela frente, parece uma pessoa muito carismática, a gente via isso pelos twitters e tudo. E não tem palavras, assim, foi muito, a pior coisa que tem é quando é repentino, assim, quando a gente, um dia você não tá esperando, porque assim, quando você tá com 98 anos, coisa assim, você fica triste, mas não fica chocado, né, se amanhã falassem, né, não tô querendo isso aconteça, não me leve a mal, que o Bill Russell faleceu, eu ia ficar muito triste, mas eu já ia ter daquela idade, coisa assim, 41 anos, tá andando de helicóptero, hoje cada vez mais seguro esse tipo de aviação, de transportes, né, e ainda assim isso faz a gente perceber que a vida é curta, né, às vezes. Então, eu fiquei realmente inacreditável. Eu queria que tivesse um dia feliz, meu time estava ganhando, né, o Atlético Mineiro, mas não tem como. Eu queria fazer, era obrigatório fazer esse vídeo, porque há pouco tempo atrás eu ia fazer um vídeo dos 81 pontos, que faz um pouco mais de 14 anos. Eu falo que eu acho que aquela foi a maior apresentação de jogador na história da NBA. Mais que 100 pontos do Chamberlain, até porque ele era desumano com os outros. O Kobe fisicamente não tem, ele é um cara mais normal. O Chamberlain era um pivô, assim, ele era muito acima do que os outros eram na época. E uma época que a NBA evoluiu tanto defensivamente, ofensivamente, o cara sozinho marcou 81 pontos. Nenhuma outra pessoa fez isso, só o Chamberlain fez mais, né? Na época não existia bola de 3, tudo. Ele praticamente virou aquele jogo sozinho. Você pode comentar que pode ter sido fominha, tudo, mas 81 pontos, nenhum outro jogador na história da NBA, além dele e o Chamberlain, fizeram. É uma coisa que nunca vai, a história nunca vai apagar, sempre vamos falar disso para sempre. Que deixa triste porque não se conta a história do basquete sem falar de Kobe Bryant. Ele faz parte da história e viverá para sempre pelo basquete e pelas memórias que ele criou e pelos títulos que conquistou e por tudo que fez do basquete.
mas gostaríamos que ele estivesse vivo pessoalmente ainda, né? Porque ele ainda nem foi indicado ao Hall da Fama, até onde eu sei. Talvez agora até adiantem pela tragédia, mas é uma pena, assim, as pessoas aposentou, não pôde curtir a família, eu acho que isso é muito triste e uma pena. Descanse em paz, Kobe, né? Que Deus te proteja, que os anjos, que seja recebido no céu, assim espero, que todos orem pela alma dele, né? Uma pena. Não tem palavras para descrever isso. Até o próximo vídeo.